Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 34. O cordão de prata. Todos, em profunda introspecção, oramos a Deus pela bênção da vida. Em seguida, foram iniciadas as aulas e os painéis acenderam-se. Confesso que não me encontrava inspirado para fazer perguntas, mas permaneci muito atento às formuladas. E Conrado fez esta. Tobias, capítulo 2, versículo 10. Deitando-se, caiu-lhe de um ninho de andorinhas um pouco de esterco quente sobre os olhos e ficou cego. O que aconteceu de verdade? Resposta: o esterco de andorinha queima, principalmente se nos olhos, mas Tobias ficou cego por negligência médica. Sara perguntou: o que significa do livro Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, esta passagem? Lembra-te do teu Criador, antes que se quebre o cordão de prata, se retire a fita de ouro, se quebre o cântaro sobre a fonte, se desfaça a roda sobre a cisterna, o pó volte à terra de onde saiu e o espírito volte para Deus que o deu? A resposta correspondente aos versículos 3 ao 8 são descrições sábias dos efeitos da velhice sobre o corpo. Este é comparado à casa. As mãos são os guardas, os homens fortes são as pernas, os que moem os dentes, os que veem pelas janelas os olhos, as portas os lábios, a boca é a mó, e o rumor do que mói é a voz. Dificilmente o velho poderá chegar a lugares altos. A amendoeira florescerá, são os cabelos brancos. O gafanhoto é o corpo, outrora ágil, na velhice pesado. Lembra-te do teu Criador, antes que se quebre o cordão de prata, se retire a fita de ouro. O painel neste trecho ficou mais iluminado e as verdades espíritas ficaram tão claras. Quem não ouviu falar no cordão prateado que se rompe no instante da desencarnação? Aqui, no Antigo Testamento, ele aparece muito claramente. Leiam bem o versículo 6. Lembra-te do teu Criador, antes que se quebre o cordão de prata, se retire a fita de ouro. Todos nós sabemos que um laço fluídico mantém o cordão prateado junto ao corpo físico. No Antigo Testamento, ele é considerado uma fita de ouro, por sua preciosidade. Graças a ele, o espírito cumpre a sua tarefa reencarnatória. O texto prossegue: se quebre o cântaro sobre a fonte, se desfaça a roda sobre a cisterna. Neste versículo é patente o momento da desencarnação, quando se vai afrouxando a fita de ouro,
o espírito vai ficando atordoado, ou melhor, perturbado. Ele não se encontra no plano físico nem no espiritual. À medida que se rompe o laço fluídico, a alma vai ficando entorpecida. É o cântaro se quebrando sobre a fonte, desfazendo-se as ligações fluídicas do perispírito com o duplo etérico, onde estão alojados os chamados chakras, rodas coloridas. Quando ocorre a desencarnação, estes pontos luminosos vão pouco a pouco se apagando. Isto se dá porque é no perispírito que se encontram os centros de força. Com a desencarnação, o perispírito, onde eles estão, vai cortando as ligações fluídicas e, paulatinamente, o duplo vai se abastecendo somente com os seus próprios recursos. Mas ele não possui potência para aguentar muito tempo. Por isso, depois da desencarnação, o duplo se desfaz. Ele não tem luz suficiente para manter o corpo físico sem a chama eterna. Vejamos ainda no versículo 16. Se desfaça a roda sobre a cisterna. Os chakras, a roda, a cisterna, o corpo físico. Sabemos nós que o corpo físico é composto de muita água. No versículo 7, o pó volta à terra donde saiu, e o espírito volta a Deus que o deu. O corpo físico é composto de fluidos da terra e para ela volta para compor outros corpos. O espírito volta a Deus porque não morre. E no 8º, vaidade de vaidade, disse o Eclesiastes, tudo é vaidade. Olhei Sara e pensei, se o homem não fosse tão vaidoso, aproveitaria melhor cada encarnação. É pena que a vaidade atrapalhe tanto os nossos passos. Fiquei ainda pensando na beleza e no trabalho para um espírito reencarnar. Então fiz uma espécie de comparação com os preparativos da subida do homem à Lua, os astronautas experimentando seus acessórios de viagem. Se com eles nada pode dar errado, do contrário, perecem. Imaginemos a preocupação do plano mais alto com um espírito que vai ocupar um corpo carnal. A fusão do perispírito com o duplo etérico e o corpo físico. E o homem ainda deseja atrapalhar, defendendo a liberação do aborto. Se a mulher teve direito à vida, por que ela quer ter o direito de matar? Nova pergunta me tirou dos meus pensamentos. Pergunta. Sabedoria, capítulo 7, versículo 2. No espaço de 10 meses, fui formado de sangue coagulado do sêmen do homem no repouso próprio do sono. Por que 10 e não 9 meses de gestação? Resposta. A gestação dura cerca de 280 dias, isto é, 9 meses e alguns dias. Mas no Oriente, a contagem é feita de maneira diferente do Ocidente. Por isso está escrito 10 meses.
As leis da natureza são imutáveis. Pergunta: por que no Antigo Testamento fala-se tanto de caridade e poucas religiões a adotam como lema? Vejamos no livro Eclesiástico, capítulo 29, versículo 8. Apesar de tudo isso, sê magnânimo com o miserável e não o faças esperar pela esmola. Resposta: as Escrituras mostram-nos que a caridade nos perdoa a multidão de pecados. Ensinam aos mensageiros das palavras divinas que a caridade é o meio certo para ganharmos a vida eterna. E Cristo o confirmou quando disse que se olhássemos o pobre, estaríamos estendendo-lhe as mãos. A caridade é a eclosão do que armazenamos dentro de nós. Ela deve ser exercida, praticada, para se tornar uma parte das nossas vidas. Nota da editora. Para melhor compreensão da resposta referente à pergunta de Sara, transcrevemos os versículos 3º a 8º do capítulo 12 do livro Eclesiastes. Quando os guardas de tua casa começarem a tremer e os homens fortes a vergar e estiverem ociosos e em número reduzido os que moem e os que veem pelas janelas principiarem a cobrir-se de trevas, e quando se fecharem as portas sobre a rua, quando enfraquecer a voz do que mói, e se levantarem com o cantar do pássaro, e todas as filhas da harmonia ensurdecerem. Eles terão medo também de subir aos lugares altos, e temerão no caminho. A amendoeira florescerá, o gafanhoto engordará, e a alcaparra se extinguirá, porque o homem irá para a casa da sua eternidade, e carpindo um dia, o irão acompanhando pelas ruas. Lembra-te do teu Criador, antes que se quebre o cordão de prata e se retire a fita de ouro, e se quebre o cântaro sobre a fonte, e se desfaça a roda sobre a cisterna, e o pó volte à terra de onde saiu, e o espírito volte para Deus que o deu. Vaidade de vaidades, disse o Eclesiastes, e tudo é vaidade. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 34. O cordão de prata. Todos, em profunda introspecção, oramos a Deus pela bênção da vida. Em seguida, foram iniciadas as aulas e os painéis acenderam-se. Confesso que não me encontrava inspirado para fazer perguntas, mas permaneci muito atento às formuladas. E Conrado fez esta. Tobias, capítulo 2, versículo 10. Deitando-se, caiu-lhe de um ninho de andorinhas um pouco de esterco quente sobre os olhos e ficou cego. O que aconteceu de verdade?
Resposta: o esterco de andorinha queima, principalmente se nos olhos, mas Tobias ficou cego por negligência médica. Sara perguntou: o que significa do livro Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, esta passagem? Lembra-te do teu Criador, antes que se quebre o cordão de prata, se retire a fita de ouro, se quebre o cântaro sobre a fonte, se desfaça a roda sobre a cisterna, o pó volte à terra de onde saiu e o espírito volte para Deus que o deu? A resposta correspondente aos versículos 3º ao 8º são descrições sábias dos efeitos da velhice sobre o corpo. Este é comparado à casa. As mãos são os guardas, os homens fortes são as pernas, os que moem os dentes, os que veem pelas janelas os olhos, as portas os lábios, a boca é a mó, e o rumor do que mói é a voz. Dificilmente o velho poderá chegar a lugares altos. A amendoeira florescerá, são os cabelos brancos. O gafanhoto é o corpo, outrora ágil, na velhice pesado. Lembra-te do teu Criador, antes que se quebre o cordão de prata, se retire a fita de ouro. O painel neste trecho ficou mais iluminado e as verdades espíritas ficaram tão claras. Quem não ouviu falar no cordão prateado que se rompe no instante da desencarnação? Aqui, no Antigo Testamento, ele aparece muito claramente. Leiam bem o versículo 6º. Lembra-te do teu Criador, antes que se quebre o cordão de prata, se retire a fita de ouro. Todos nós sabemos que um laço fluídico mantém o cordão prateado junto ao corpo físico. No Antigo Testamento, ele é